Vamos em frente. Em 2018, o Brasil teve a maior queda no número de assassinatos da série histórica. Foram 57.100 mortes violentas, 10% a menos que em 2017, quando houve 63.700 mortes. Ao invés de celebrar a redução, a imprensa de esquerda focou as críticas num dado, o aumento de 18% no número de pessoas mortas pela polícia no ano passado. Ignoraram, claro, que isso ocorreu, sobretudo porque as autoridades policiais resolveram enfrentar os criminosos. É claro que há algumas exceções, eventualmente, a gente precisaria ver caso a caso em que pode ter havido excesso, pode ter havido execução. Não é porque, eu sempre falei isso, né? É uma postura reacionária, no pior sentido do termo, você ficar defendendo incondicionalmente um grupo só porque o seu adversário político o ataca. Exato. Então, se um PM, se um policial tal, comete um crime, ele tem que ser condenado por aquele crime que ele cometeu. É claro que há situações que são discutíveis, situações de conflito, reação ou não, legítima defesa ou não, tudo isso tem de ser levado em consideração. Mas, Augusto Nunes, a diminuição no número de mortes tem de ser... É para ser celebrada. É claro que ainda estamos muito longe do ideal. E é isso que tem que ser comemorado, porque há uma redução. Esses números não são... esse número não é solitário, não. Tem aparecido evidências aí de que essas coisas estão diminuindo, né? A segurança ficou um pouco melhor, alguma coisa foi feita aí para que isso acontecesse. Agora é o seguinte, a chacina, como chamam, né? Como dizem as manchetes dos jornais, dos grandes jornais, a execução, isso aí não é a norma. Não é a norma. Acreditar que seja a norma é uma ofensa grave aos milhares e milhares de centenas e milhares de policiais que enfrentam todos os riscos e são sempre responsabilizados pela morte do que a imprensa chama de jovem, rapaz, não são criminosos nunca. Como a gente vê no cinema, quer dizer, a vida é assim mesmo. Se você tem um enfrentamento, morre gente, é melhor que morra o bandido. Eu não estou falando isso porque eu sou candidato a justiceiro, meu Deus do céu. É porque eu vejo as coisas como as coisas são. Eu vou contar um episódio rapidinho, porque eu sei que estamos com o tempo caminhando, avançando aí pro final, mas vale a pena. Eu estava trabalhando na Veja, e por acaso eu estava na sala do Hélio Gaspari, que era o diretor adjunto, e entra um editor com uma reportagem sobre uma rebelião no presídio, aqui em São Paulo, no Carandiru, uma rebelião. Aí a matéria começava assim: o pintor de paredes. Aí o Hélio Gaspari chamou o editor e falou assim: vem cá, esse cara é preso, era um dos líderes da rebelião, é pintor de paredes? E o editor falou: pintor de paredes. Falei: então deve ter acontecido o seguinte, ele tá na cadeia porque o dono da casa contratou e falou: eu quero que você pinte de azul e verde. E quando o dono saiu, ele falou assim: não, eu tô com vontade de pintar de amarelo e vermelho. Aí o dono chamou a polícia e ele foi preso. É por isso que ele tá na rebelião? Aí eu falei: não, puxa a capivara dele. Aí tinha assassinato, sequestro, estupro. Então o cara não era pintor de paredes, porque não se prende ninguém por pintar paredes. Ele era bandido, pô. Agora eu não aguento mais ler o suposto e ler também o jovem, o rapaz. Todo bandido, ao morrer no enfrentamento, ele vira rapaz. E aí não dá, né? E aí não dá, quer dizer, a imprensa torce para que morra o policial, porque aí não é notícia, nem dá trabalho para eles. Muito bem, Zé Maria Trindade, o que não dá é para enfrentar todas as mortes pela polícia como uma execução absolutamente sumária, né? Tem que ver a circunstância, porque se a polícia vai lá fazer uma operação na favela para prender um bandido
e ela é recebida com tiros de fuzil por esses bandidos, muitas vezes o policial se vê numa situação em que ele precisa atirar de volta e acaba matando aquele bandido que estava resistindo à prisão, estava atacando os policiais, colocando em risco, colocando em risco a vida daquelas pessoas, muitas vezes pais de família, evidentemente. Então, sempre que se fala em número de mortes, causadas pela polícia, se fala por esses setores da imprensa e esses especialistas como se fossem crimes cometidos pela polícia, muitas vezes são legítima defesa. Quando a gente vê um governador de estado andando no helicóptero, atirando a esmo, sem ter mesmo um alvo, a gente vê que algo mudou na sociedade, mudou mesmo. Isso aí, Felipe, tem até nome, chama-se efeito colateral. O que é efeito colateral? É que diante de enfrentamentos assim em público, naturalmente que às vezes deixam vítimas de um lado que não tem nada a ver com a história, né? E também os próprios bandidos. Porque, na verdade, não é função da polícia e não é nem o objetivo da polícia sair matando ninguém, embora muita gente torça por isso, mas nem o policial quer. Isso acontece em casos extremos e para a preservação da própria vida, porque quem está ali do outro lado do revólver ou do fuzil é um pai de família que chega em casa todos os dias para jantar com a família, para ensinar os filhos a fazer dever, um ser humano também, o policial. Então, ele tem que se defender. A gente vê realmente que houve uma mudança de mentalidade, houve uma mudança, mudou a fase. E o que levou a isso? A eleição, o debate durante a campanha eleitoral e a eleição. Realmente, houve uma redução do número de mortes violentas, mas houve um aumento aí das mortes provocadas por polícias, talvez até diante de novos enfrentamentos e de uma nova realidade, que agora o combate ficou mais explícito mesmo. Agora, quem violar a lei, quem exagerar, vai responder. E o presidente Jair Bolsonaro já disse isso sobre a atuação do Exército, palavras dele, né? Colocar soldados que não sabem lidar com isso, não conhecem, né? Diante de bandidos e podendo provocar erros como esses que aconteceram aí, de matar pessoas não envolvidas com o crime. Então, isso aí se chama efeito colateral.